Olá, queridos ouvintes do Temor e Tremor. Está iniciando mais um devocional. Hoje comigo, Paulo Brito, com participação de Leila Brito. Estaremos meditando no livro de Atos, capítulo 20, versículo 13 ao 24. Convido a irmã Leila para estar fazendo uma oração. Amém, glória a Deus. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós entramos em Tua santa presença. Te louvamos, ó Pai, por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Que o Senhor seja comigo, com o Paulo e com cada ouvinte, ó Deus, que está acompanhando esse devocional do Temor e Tremor. Que o Senhor abençoe a cada um. Que seja, Pai, um devocional edificante, que venha acrescentar na nossa fé e no nosso conhecimento para com a Tua palavra. Em o nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Açores, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Açores, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amados, vemos no versículo 13 e 16, que é um breve e rápido relato da viagem de Paulo de Troade a Mileto. De Troade a Açores, Paulo decidiu ir só, por terra. Talvez ele tenha sentido a necessidade de orar, de passar um tempo a sós e meditar acerca do que o Senhor queria que ele fizesse. Quando Paulo encontrou a sua equipe em Açores, certamente já tinha recebido a orientação correta. Observamos que ele não queria demorar. Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Os presbíteros eram representantes eleitos pela congregação. Ocupavam os principais ministérios da igreja. Dentre suas funções, deveriam supervisionar e pastorear a igreja de Deus. Foram eles que deram continuidade no trabalho que o apóstolo havia começado. Paulo se reuniu com esses líderes da igreja de Éfeso. O apóstolo quer se despedir, encorajar os presbíteros da igreja de Éfeso e prepará-los para o futuro da igreja sem a presença dele. Que sejamos encorajados por Deus, pois este é o propósito da passagem, encorajar todos os cristãos. Num discurso regado de profunda emoção, o apóstolo Paulo dá seu testemunho e reafirma os compromissos que assumiu com seu ministério.
e o seu compromisso com Deus como servo fiel, como podemos ver em Atos 20:19. Seu objetivo era aconselhá-los a partir de seu exemplo, como disse Pedro, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas tomando-vos exemplos do rebanho. 1 Pedro 5:3. Paulo começa e termina seu discurso citando sua maneira de conduzir-se no meio deles, um proceder constante e perseverante, que visava exclusivamente o ensino da palavra de Deus. Paulo tinha atitudes fundamentais para a prática do ensino. Não se limitava a pregar, ele também se preocupava se as pessoas entendiam bem as mensagens e, para isso, lhes ensinava essas verdades publicamente e de casa em casa, proclamando toda a vontade de Deus. As doutrinas precisam ser ensinadas cuidadosamente ao povo de Deus. Não basta que sejam pregadas em púlpitos, pois muitas verdades não são assimiladas de imediato. É necessário que aquele que não entendeu peça explicação, peça instrução, tire suas dúvidas, e isso não é possível durante uma pregação, pois a mesma não pode ser interrompida. Por isso é que existe a escola bíblica dominical e os grupos de estudo da palavra de Deus. É o local e o momento apropriado para essas explicações em público. Ao ensinar, estamos levando a palavra de Deus, o alimento, o remédio, diretamente à necessidade de cada crente. Paulo testificou tanto a judeus como a gregos. Ambos deveriam vir a Deus da mesma maneira, arrependido dos seus pecados e confiando em Jesus Cristo. Era um testemunho de fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas grandes realidades na vida de todo cristão: seu arrependimento para com Deus e sua fé em Jesus Cristo. Estes são dois pré-requisitos no testemunho de vida de cada cristão que deseja servir a Deus verdadeiramente. Se tivermos essas qualidades, nosso testemunho será forte e poderoso. Arrependimento e fé são fundamentais para a nossa salvação. A mensagem que não desperte arrependimento de pecados e não conduza a fé em Jesus para a salvação, jamais poderá ser considerada uma pregação do Evangelho. Paulo estava sendo perseguido. Ele mesmo diz nos versículos 22 e 23. Qual o motivo de tanto ódio contra ele? Ele era um pecador convertido pelo Senhor e que agora se propunha a pregar o Evangelho de Cristo. O centro de sua pregação é apresentado no versículo 24, o Evangelho da graça de Deus, e o desenvolve resumidamente nessas poucas palavras, nas quais podemos extrair ensinos valiosos sobre o Evangelho. A graça é a manifestação do favor de Deus ao homem que merece apenas a condenação, mas que, devido à rica e abundante misericórdia de Deus, pela fé em Cristo, pode receber a salvação como presente de Deus, assim como está escrito em Éfesos 2, 8 e 9. Podemos aprender sobre as reais características de um servo que ama seu Senhor e se dedica ao chamado. Sede imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Vejamos atitudes de Paulo, que o qualificaram a tornar-se um líder de credibilidade. Grande devoção no serviço do Senhor. Tristezas, dificuldades e perseguições não o afastavam do seu objetivo. Fidelidade à chamada para anunciar a palavra de Deus a todos, em qualquer hora ou lugar. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida, acima de tudo, até mesmo da própria vida. Paulo recebeu do Senhor Jesus um ministério glorioso, cheio de conhecimento, revelação e poder. Uma testemunha das boas novas do reino de Deus. Foi chamado para trazer luz para aqueles que estavam em trevas. Como ele fez isso? Pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos servos de Deus. Precisamos entender que temos uma carreira e um ministério a cumprir para com o nosso Deus.
Muitas vezes supervalorizamos a carreira profissional e a realização pessoal, mas aprendemos que os servos de Deus sabem que mais vale o cumprimento de seu ministério no corpo de Cristo do que qualquer outra coisa em toda a sua vida e existência. É necessário ressaltar que todos os crentes receberam igualmente o ministério do Senhor. Nem todos são pastores, evangelistas ou missionários, mas todos que são salvos têm um ministério a ser cumprido. Todos devem exercer o seu ministério, conforme o seu chamado dentro do propósito do Senhor Jesus. Deus abençoe.